Há pessoas assim, incomuns, especiais, raras, únicas. Era assim o Fernando Augusto. Se para muitos foi um privilégio tê-lo conhecido, para os que aqui estamos hoje a recordá-lo, mais do que um privilégio tê-lo conhecido, foi a felicidade de, à sua maneira, e embora de diferentes maneiras, ele ter distinguido cada um de nós com a sua amizade. Por isso, cada um de nós, à nossa maneira, mas todos sem exceção, nos sentimos honrados. Com uns, partilhou histórias e brincadeiras dos seus tempos descuidados de meninice. Com outros, experiências, dúvidas, angústias e alegrias próprias da adolescência. Outros, mais velhos quase sempre, despertaram nele o gosto que afinal ele já tinha, pelo teatro, pela música, pela poesia, pelo homem, pela cultura. Outros, camaradas da política, homens e mulheres de esquerda como ele, foram seus cúmplices antes e depois de Abril, na luta, no sonho, no desejo de tornar este nosso pobre mundo num lugar melhor, mais igual, mais justo, mais decente. Outros, muitos, tiveram a sorte de ter sido seus alunos. Sim, porque o Fernando Augusto também foi professor. E não se pense que só o foi no teatro. Ele deu aulas de alfabetização a adultos, aulas de relações públicas, secretariado, técnicas de informação. E não se pense também que a vontade, o interesse com que se entregava a esta gente era menor do que o empenho ou a dedicação com que se entregava quando lecionava interpretação, dramaturgia ou noções de produção teatral. Dava-se a todos com igual generosidade e contrariando até o seu jeito assumidamente vaidoso, próprio de um sagitário, como ele mesmo dizia, tinha sempre a humildade de dizer que, não sabendo responder na hora a todas as questões, no dia seguinte já poderia responder, pois nessa noite iria à procura. E ia. Ainda assim, na hora, ele sabia muitas coisas. Tantas que pelas empresas por onde passou, em todos os sítios onde trabalhou, vestindo sempre a camisola, foi deixando lembranças, muito trabalho feito, muitas histórias e muitas, mesmo muitas saudades. No teatro, amador e profissional, ensinou, dirigiu, encenou dezenas de grupos. Em cada um por onde passou, ganhou respeito, admiração e quase sempre mais meia dúzia de amigos. Quanto aos grupos, esses ganharam sempre, indiscutivelmente, qualquer coisa enquanto o lá tiveram. Alguns que o não conheceram pessoalmente renderam-se-lhe através dos seus textos. Não há de ter sido por acaso que quase todos foram premiados. E não há de ter sido por acaso que foi tão fácil as pessoas que, não o ouvindo falar, se tivessem ainda assim deixado levar e encantar pelas suas palavras escritas. E que bem que ele sabia brincar com as palavras. Ora doces como mel, ora azedas como fel, mas todas sábias, certeiras, capazes de nos emocionar, fazer refletir ou muito simplesmente obrigar-nos a uma sonora gargalhada. Ah, é verdade. Tinha também as suas comadres e compadres das cosquices, os que adoravam contar-lhe em segredo, só por ser a ele, as últimas tricas, ditos e mexericos acerca de fulano ou cicrano. Ele, que morria de curiosidade, adorava fingir não querer saber e jurava, é claro, manter segredo. E com o seu irresistível charme lá ia sabendo tudo, decidindo depois com os seus botões se aquilo valia mesmo a pena manter em segredo. E era absolutamente delicioso vê-lo discorrer sobre estes assuntos tão elevados, com uma graça, um humor, um tal picante que faria corar a mais linguaruda das porteiras. Até os que o não estimavam ou apreciavam, que também os havia, e ele, sabendo, fazia até alguma gala em dizê-lo. Até a esses, o Fernando Augusto não passou despercebido. Quanto à família, talvez por ter um grande, um enorme sentido de raiz, tinha um orgulho imenso na sua. No seu João, de mau feitio, como ele dizia, mas muito talentoso, muito próximo de si, muito cúmplices,
justamente naquilo que o trabalho de um e de outro tinham em comum. O seu Tiago maluco, como ele também dizia, no seu jeito sempre fugidio, mas com um sentido de humor brilhante e dono de uma cabeça admirável. Quanto à sua Clara, costumava dizer muitas vezes que, se fosse possível voltar atrás no tempo, não tinha a certeza de querer voltar a fazer tudo o que fez. Mas uma coisa era certa: se pudesse voltar atrás, só podia voltar a apaixonar-se por ela. E porque isto era verdade, não podíamos deixar de comover-nos com este pensamento tão bonito, tão romântico, talvez a mais bela declaração de amor que uma mulher pode ouvir. Claro que ele não se considerava de todo um romântico. Pelo contrário, achava uma parvoíce um jantar à luz das velas, um casal de namorados a passear numa bela noite de luar não tinha nada de romântico, e dois corpos abraçados numa cama a ouvir a chuva achavam uma seca. Querido Fernando Augusto, ele que teimava em não o ser, era, sem se dar conta, um adorável romântico. Enfim, para lá dos sentimentos eventualmente contraditórios que despertava nas pessoas com quem se cruzava, a verdade é que era impossível diante dele alguém ficar indiferente. Era uma figura incontornável, maior, como de resto são todos os homens grandes. Sim, porque os homens não são todos do mesmo tamanho. E é claro que não nos referimos à altura que constava do seu bilhete de identidade. Referimos-nos ao tamanho, à grandeza do seu saber, do seu talento, do seu trabalho, da sua lealdade, da sua força, da sua generosidade, da sua memória, das suas convicções e dos seus sonhos. Era assim o Fernando Augusto. Era isto que o distinguia dos homens de vistas curtas, vulgares e pequenos. Ele gostava de pensar e dizer que era assim, talvez por ser ribatejano, a precisar de espaço, de preferência largo, como largas eram as vistas das suas lesírias. Nós, seus amigos, que o conhecemos bem e sabemos como podia ser teimoso e não gostava de ser contrariado, vamos fingir que acreditamos que era por isso. Talvez em parte até fosse, mas seguramente não era só por isso. Era sobretudo porque, sendo um homem de paixões, punha o coração em tudo o que fazia, dizia ou escrevia. Como ele também gostava de dizer, não sabia ser de outra maneira. Nós que o conhecemos bem, sabemos que nisto ele tinha toda a razão. Ele era assim porque de facto não sabia e não queria ser de outra maneira. E ainda bem. Não fora isso, e não estaríamos hoje aqui todos, e mais os que não puderam vir, para o recordar, para lhe dizer obrigado, neste nosso jeito simples, mas onde também nós pusemos o nosso coração. E nem podia ser de outra maneira.